Oi! Hoje é a resenha do conto Politiverso, de Monteiro Lobato, do seu livro Urupês, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de começar, aquela rápida dica: participe do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal. No link aqui em cima você confere as regras de como responder a pergunta qual desses 4 livros você quer ganhar, ou então qualquer outro título à sua escolha. Muito simples, participe. Agora vamos à resenha de hoje. Dos 16 filhos do coronel Inácio da Gama, cedo revelou o caçula singulares aptidões para médico. Pelo menos assim julgara o pai, como quer que o encontrasse na horta, interessadíssimo em destripar um passarinho agonizante. Assim começa Politiverso, de Monteiro Lobato, que conta a história desse menininho aí que está dissecando o pássaro, mas que um dia, claro, cresceu e se tornou um médico. Ele foi estudar longe, lá na Europa, com tudo bancado pelo pai. Claro que um dia essa boa vida tinha que acabar e foi obrigado a voltar para o Brasil, mais especificamente lá para a cidadezinha de onde veio. E aí começa o seu problema. Inácio, agora um médico. Inácinho, né? Numa cidadezinha pequena, fica difícil de ter uma clientela que dê sustento à profissão. Principalmente porque lá na cidade há 3 velhacos médicos. Uma concorrência praticamente desleal, frente a tão poucos doentes, moribundos, por assim dizer. O problema é que o Inacinho meio que se acostumou com a boa vida, né? Com o dinheiro, o cascalho. E daí que... Bom, eu não vou contar o resto, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, a gente tem um certo choque. Ou choque não, a gente já está quase acostumado com esse estilo aqui de histórias do Lobato, né? Aquela coisa da violência rompendo inesperadamente. Só que é diferente, lá nos outros contos que a gente viu até agora em Urupês, a coisa acontecia mais lá pelo meio, final da história. Aqui não, logo de cara, na primeira não, primeiro parágrafo, já acontece a tal da cena forte. No caso, este menininho Inácio lá dissecando o passarinho. E você pensa, uau, se começa assim, então vai ficar pior ainda ao longo das páginas, certo? Errado. Não é o que acontece aqui na história, muito pelo contrário, esta, digamos, boa abertura, pelo menos pro meu gosto, né? Não acontece depois. Aliás, fica até descabida esta violência aqui no começo, que parece dar a entender, né, que teremos um personagem um pouco maldoso, sociopata talvez, maltratando animais, sempre dá nisso, né? Mas não é isso que acontece com esse personagem não. Sim, ele é um pouco errado também, mas é uma coisa até meio natural, digamos. Uma sociopatia acho que mais comum, pelo menos até hoje em dia aqui, né? 100 anos depois, mas a gente já chega neste ponto. Esse conto aqui do Lobato, ele oscila bastante. Se tem essa abertura que tende a uma coisa mais forte, violenta, depois ela ameniza bastante, em seguida cai também num tom meio romantesco. Sim, o Inacinho, ele se apaixona por uma colega lá de curso de medicina, a Ivone, que também é uma boa malandra, e ficava flertando com vários outros coleguinhas de curso. Mas o problema é que o Inacinho, sim, quer voltar para os braços de sua amada. Bom, pelo menos isso é um mote da história, que faz a história andar. É por causa dela que tudo vai acontecer. Bom, aí nesse ponto eu não vou dizer, porque senão seria um grande spoiler. Então é melhor eu ficar quieto. Mas sim, ele vai continuar trabalhando ali como médico, mas ganhar pouquinho em pouquinho não dá certo. Então ele começa a ter umas outras ideias para ganhar um bom montante de grana. E sim poder voltar lá para Paris. E aí, por causa dessa trama aí da história, a gente pode lembrar de um outro conto que a gente já viu aqui em Urupês, que foi o Engraçado Arrependido. Mais ou menos é a mesma coisa que acontece nos 2 contos, que eu não vou dizer, obviamente. Mas, diferente lá daquele primeiro, aqui não está tão bem resolvido, justamente porque esse conto aqui ele fica oscilando várias vezes, enquanto lá o Engraçado Arrependido ele já foi direto nesse ponto e cada vez mais ficou intenso até o grande final. Já que é mais suave e não tão impactante. Quando você vê, a coisa aconteceu, tá aí nada demais. Agora então vale dizer sobre o título aqui do texto. Politiverso. O que é isso? É aquele famoso sinal usado lá nas
arenas do Coliseu, quando o gladiador derrotava um outro, lá o caído, derrotado caído e prestes a ser morto, né? O gladiador olhava para e todo o público exibia o politiverso, aquela coisa, né? Polegar para cima devia poupar o oponente, polegar para baixo devia liquidar com o sujeito. Historicamente falando, isso tem muita controvérsia, ninguém sabe se realmente tinha essa coisa do polegar voltado para baixo ou para cima, ou era para o lado, ou então era fechado. Mas o que ficou dos escritos antigos é o tal do politiverso, que é o polegar invertido, seja lá para que lado, né? Mas enfim. Mas afinal de contas, por que o conto chama-se politiverso? É porque é uma disputa jurídica sobre uma questão de Inácio. E aí ele tem que contar com a ajuda daqueles velhacos médicos. Claro que eu também não vou dizer o que acontece na decisão, se é positivo, se é negativo, se é mais ou menos. O que vale lembrar é que mesmo um texto escrito há mais de 100 anos ainda tem tudo a ver com a nossa atual sociedade. O Lobato antecipou a gente? Não, a sociedade nossa, o Brasil, já era uma bela de uma porcaria 100 anos atrás e continua a mesma coisa. Só tem malandro aqui nessa terra Brasílias. Enfim, para Politiverso de Monteiro Lobato eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. E já amanhã, outra de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto os vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outros contos já resenhados aqui no projeto. E até mais!